Pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a terceira vez que eu tento postar esse vídeo, mas eu não desisti porque eu achei esse arranjo tão bonito. Eu queria muito trazer esse vídeo para vocês e compartilhar. Eu falei, não, eu tenho que compartilhar com meus inscritos. Porém, pessoal, eu cometi um erro, né? Eu utilizei um aplicativo de edição e eu deixei a marca d'água, né, do aplicativo no meu vídeo. Então, eu entrei nos direitos autorais e tive que apagar. Na outra vez, eu deixei uma sobreposição de voz e aí ficou a voz que eu estava falando no vídeo e mais as partes que eu preciso narrar para vocês, né, que são os detalhes que eu vou vendo quando eu vejo o vídeo. Então é isso, pessoal. Desculpa a vocês que viram o vídeo, né? Mas entrou nos direitos autorais, tem que apagar, pessoal, não tem jeito. E vamos para o vídeo. Espero que vocês gostem. Vocês sabem que eu não... Os meus vídeos não tem, assim, grandes edições, não tem música, não tem abertura. E na questão da abertura até pretendo não trazer. Mas é isso, é vivendo e aprendendo. E às vezes a gente aprende também com os erros, né, pessoal? Então é isso, mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou fazer um arranjo de metro utilizando essas folhas de coqueiro, tá? Eu não digo palha de coqueiro porque ela vai se tornar uma planta desidratada naturalmente. Vou utilizar também a sementinha e o açapeixe que está no tom natural depois de desidratado. Na sementinha, pessoal, eu bati aquele spray esmalte brilhante. Na minha opinião, é a única planta que dá certo fazer a pintura com spray. Também eu vou utilizar a casca do mesmo coqueiro, tá? Essa casca aí, pessoal, vai ser a pétala da flor que a gente vai montar aqui. Vocês estão percebendo que tá um pouco quebrado? Foi eu que fiz. Eu entortei um pouquinho assim, dessa maneira que vocês estão vendo, mas não ao ponto de quebrar, tá? Também aqui, pessoal, eu vou utilizar esse arame, é um arame maleável. Vocês podem ver que eu consigo mexer com a mão, né? Moldar ele com a mão. Aqui eu começo a separar o açapeixe, que vai ser o miolo da nossa flor. Ajustando melhor, né, a câmera, para que vocês possam ficar mais pertinho do projeto. Aqui eu começo colocando, né, as minhas pétalas e vou colocando. Só que num dado momento do vídeo, eu começo a perceber que uma tá muito maior em relação às outras. Eu chego até colocar o arame, mostro para vocês. E aí eu começo a ver que não tá bom, sabe? Aí eu pego essa daqui, tiro essas folhinhas que estão sobrando, né? E percebo que ela é o tamanho ideal. Porque é a natureza, pessoal. Essa casca eu peguei direto da natureza, não foi tratado, não foi moldado, né? Porque tem plantas que a gente consegue moldar molhando. Eu vou trazer vídeo aqui para vocês. E aí ficou o resultado final. Tá vendo? Eu procurei as pétalas, né, as cascas, mais ou menos dos mesmos tamanhos. Olha só, comparando aí a que eu tava usando com as que eu fui substituindo. Já ficou bem charmosa. E tem delas que estão lindas na natureza, até maior, né? Dá pra fazer uma rosa bem maior. Aí eu tô mostrando pra vocês que eu vou deixar duas pontas, tá? Do arame. Bem, no coqueiro, na folha do coqueiro, eu começo a cortar as pontas dele, tá? Pessoal, quando você tira essas pontas, eu acho que deixa a folha mais sofisticada, tá vendo?
O coqueiro é pioneiro, né? Nas decorações, né? Nas decorações, inclusive, feitas com aqueles arranjos caríssimos de floricultura, né? Vocês sabem que um arranjo porte grande, né, de floricultura custa 450, 500 reais. Por isso que eu quero que vocês se apeguem na técnica. Eu estou ensinando vocês a montar arranjo, a estruturar o seu arranjo, igual como o da folha que eu trouxe, né? Eu trouxe com carne de vaca, mas pode ser feito com outra folha também. Uma folha que seja resistente, que não seja igual aquela folha de boldo, sabe? Uma folha que é utilizada para fazer um sumo. Não sei se vocês conhecem na região de vocês. Quem conhece, fala aí no comentário. Aquelas folhas muito molinhas não servem. Mas se for uma folha resistente, como folha de goiaba. Só que a folha da goiaba tem uma questão, já que eu citei aqui, ela quando seca, ela enrola, né? Aí, no caso, vocês antes teriam que deixar ela desidratar com peso em cima. Mas aí, voltando no vídeo, vocês estão vendo que eu intercalei, coloquei uma folha do coqueiro em cima da flor e a outra na parte de baixo. Aí, sigo apertando, moldando com a minha própria mão. Eu digo isso porque eu vou utilizar alicate, tá? Gente, se vocês que estão começando, aos poucos comecem a comprar uma boa tesoura, um alicate para apertar, um alicate de corte. Aqui eu estou utilizando o alicate que eu utilizo para apertar. Olha só a pontinha dele, é redondinha. Eu acho que é utilizado também para quem mexe com bijuterias, né? Esse é bijuterias. Olha aí, eu vou apertando e vai estruturando. Então é isso, pessoal. Tem folhas que são resistentes, mas elas, quando vão secando, elas vão se mexendo. É só deixar secar com um peso em cima. Pode ser até mesmo assim uma bolacha ou uma pedra. Aí, se passar os 3 dias ela debaixo desse superfície pesada, ela vai manter a estrutura, o formato. E são folhas boas para serem usadas em projetos. Qualquer uma que seja estruturada, tá? Elas têm que ser mais enceradas, mais brilhantes. Pessoal, vocês estão vendo que eu comecei a colocar a sementinha, né? Ou vassourinha, tem que falar, porque eu vi no Google que é muito conhecido como vassourinha. Olha só como fica bonito, né? Essa planta, gente, se colocar, se pigmentar ela, ou bater um spray, laranja, amarelo, rosa, dá tudo certo. Mas vocês já sabem, né, quem está acompanhando aqui o canal, que a forma correta de pintar as plantas, poderia ser esse coqueiro aqui. Tem que ser anilina, tá? Anilina industrial, a gente ferve a água, coloca em pequenas porções de ponta de alfinete e vai preparando a sua tinta, né? Tá vendo que eu utilizei 3 folhas de coqueiro? Olha só. 2 para ser o comprimento, a estrutura. E as outras 2, e a outra que sobrou, né? A terceira folha, eu coloquei para dar volume, né? Eu vou trazer mais 2 arranjos de metro aqui para vocês. Os outros 2 arranjos é altamente comercial, tá? São arranjos para colocar em arco de noiva, tá? Agora, esse aqui também vai, né? Assim, é um arranjo charmoso, pode ser também utilizado no gazebo, em pergolado, né? A pessoa coloca o voal, né? Aquele tecido branco bem fininho, e aí vai e coloca esse arranjo, né? No canto ali, fazendo aquele movimento, né? No tecido, vocês conseguiram idealizar? Então, pessoal, aí agora eu resolvi fazer uma rosa utilizando uma folha que foi fervida na soda cáustica, tá? Esse é o processo imbatível da desidratação artificial. É usando soda cáustica. Tem 2 maneiras que você vai conseguir desidratar as plantas. Uma é se a planta tiver uma excelente estrutura e ela vai desidrata naturalmente, mantendo a sua cor, mantendo a sua estrutura, né? E o outro tem que ser com soda cáustica. Tem plantas que não suportam nem o calor do sol, nem é linda lá no pé,
mas se começar a pegar-se o vapor do sol, já murcha todinha, vira outra. Então, por isso que a planta tem que ser resistente. E se resistente, aí ela vem por esse processo da soda cáustica, que você jamais vai utilizar dentro da sua casa, no seu fogão, na sua panela. Soda cáustica só se utiliza com lata de tinta, tá? E com um fogãozinho a lenha no fundo do seu quintal. Ou se você morar numa fazenda ou tiver realmente um fogão a lenha, pode utilizar no seu fogão a lenha, né? Mas no seu fogão doméstico não, tá, pessoal? E nem em ambientes fechados. É um processo assim que hoje eu não faço tanto, porque realmente o cheiro é forte, mas o resultado é sensacional, como vocês estão vendo, né? Existe uma maneira de desidratar ou até esqueletizar, né? Só que é bem artesanal. Olha aí, eu fui buscar mais folha e estou mostrando para vocês. Isso aqui, pessoal, pode ser feito com qualquer folha, desde que ela seja estruturada. Não pode ser folha de boldo, ou folha que tem aquele pelinho em cima, ou folha de, por exemplo, suculentas. Nunca vai dar, certo? Porque elas são muito sensíveis, né? Ela tem muita água. Então, a esqueletização ou essa parte aqui de desidratação é feito com soda cáustica. E para ficar branquinha, como vocês já viram, é cloro ativo, tá? Depois eu vou trazer mais vídeos, vou ver se eu consigo trazer esse processo para vocês. Ah, tá, eu abri espaço aqui, que é o assunto para outro vídeo. Eu tô mostrando como eu faço porta-guardanapo. Olha só, viu ali? Mas eu vou trazer num outro vídeo. Aqui, pessoal, eu escolhi fazer uma flor aramada, né? Para facilitar ali, para eu moldar ela no arranjo e também tornar o arranjo mais estruturado ainda. Mas se você não tem o arame, você pode usar sisal, você pode usar cordão. Agora eu acho que o arame dá mais estrutura. Aí eu tô mostrando para vocês que o nosso arranjo começou a nascer. Coloco um pouco mais de açapeixe e vou colocando. Aqui nessa parte, todas as plantas que estão aí estão presas no arame. Mas mais na frente, eu começo a perceber que precisa colocar um pouco mais da folha, né, da pétala, para deixar mais cheio, né, mais plantas. Aí você pode completar essas plantas com cola quente ou com cola branca, né, aquela cola cascoresa. Vou falar a marca aqui, que não tem problema. Então, como eu não tenho gazebo aqui e nem um pergolado, eu fiz essa... Eu tava sempre pensando em janela, pessoal. Vocês viram aí que foi eu que serrei? Essa tábua eu peguei numa construção, né? Me deram, né? E aí eu serrei e fiz essa janela, gente, moldura, né? A tinta, eu utilizei tinta de parede. Por isso que eu falo para vocês, vão comprando o serrote de vocês, né? Não compra só a cegueta, não, porque é muito difícil trabalhar sem a estrutura, tá? Compra o serrote mesmo. Olha só como já tá ficando lindo. Imagina vocês colocarem no espelho, na janela, né? Olha só o capim que eu tô colocando. Fiquem atenta com os capins. Quando eu trazer o vídeo dos capins, gente, capim dá muita diferença nos arranjos. Então, essa é a hora que eu percebo que daria para acrescentar mais pétalas no nosso projeto. Só que aí eu já utilizei cola, tá? Se vocês utilizarem cola branca, é só deixar por 2 horas colando, que não solta nunca mais. Só se você quiser.